celular, gravando, ok? Positivo para todos? Todos desligam o microfone, então, para a gente começar a falar um pouco sobre biologia, tá? Então, vamos lá. Então, gente, é o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês aqui, primeiro, esse material aqui, tá? Espera aí, só um minutinho. Isso aqui é uma lousa digital que nós estamos utilizando para as nossas aulas, porque fica mais fácil da gente conseguir interagir, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês o compartilhamento, tá? E para vocês poderem saber do que eu estou falando. Então, tá aqui. Então, no segundo ano, a gente nós discutimos, né, 2 assuntos, tá? O primeiro assunto foi sobre a variabilidade genética, a hereditariedade, o mecanismo de variação genética. Então, a gente discutiu esses pontos aqui, tá? Aqui, obrigado. Olha o microfone ligado, tem que habilitar o microfone aqui. Quem que é? Vamos habilitar o microfone, tá? Então, nós vimos que a variabilidade genética está relacionada à evolução das espécies, em que os genótipos mais vantajosos são selecionados, tá bom? E a variabilidade genética vai ocorrer como? Mutações naturais do DNA, em que a maioria não é vantajosa, a reprodução sexuada, principalmente pelo fenômeno do crossing over, que acontece na meiose, e através de migração, que aqui nós chamamos de fluxo gênico, tá? Entre populações. Esse foi o tema da atividade número 1, bom, que eu vou compartilhar com vocês agora, assim que eu interromper aqui de novo. Bom? Então, agora eu vou passar para vocês a correção da atividade 1, ok? E aí, se tiverem dúvidas, deixa eu acertar a atividade 1 aqui. Tem tanta coisa aberta, gente. Espera aí, calma aí. Vai ser essa daqui. A atividade 1 é essa aqui. Todo mundo olhando, vendo aí a tela? Sim ou não? Professora? Sim. Ótimo. Então, olha só. Esse texto aqui, gente, não é de enfeite, não, tá? É para ler. Tá bom? Vamos lá? Agora, vocês podem habilitar o microfone, porque a gente vai fazer uma correção coletiva, tá legal? Vamos lá? Questão número 1. Hipótese proposta pelo filósofo grego Hipócrates, aproximadamente 410 anos antes de Cristo. Segundo ele, segundo a proposta, cada órgão do corpo produziria um material hereditário específico, gêmulas. Estas se agregariam, de tal conjunto seria, então, encaminhado ao sêmen, transmitindo as características paternas ao futuro filho. Foi este mesmo filósofo o precursor da teoria dos caracteres adquiridos, que depois foi adotado por Lamarck, tá bom? Essa teoria proposta aqui, ela recebeu o nome de quem, gente? Qual é a alternativa correta? Alô? Estão me ouvindo? Só o ventre agora. Isso. Qual é a alternativa correta? Letra A, letra B, ou letra C, ou letra D? Hein, gente? É correção coletiva. Ei, povo preguiçoso. Pangênese, né, gente? Definida como a diferença no material genético dos indivíduos de uma determinada população. Essa variação na carga genética de uma população tem como papel fundamental na evolução das espécies, uma vez que a seleção natural atua selecionando genótipos, que eu já expliquei nas aulas anteriores, mais vantajosos em uma determinada condição ecológica. Sempre a evolução vai estar relacionada com a condição do ambiente, tá?
tornando raros os que são desvantajosos para essa condição. Esse texto se refere a quê? Letra C, variabilidade genética. Letra C. Isso, muito bem. Variabilidade genética. Vou ter que desabilitar o microfone aí, gente. Quem está com o microfone habilitado, por favor, nos habilitar. Sou eu. Vamos desabilitar o microfone. Na hora de falar, habilita e depois tira, tá bom? Senão a gente não consegue avançar. Vamos lá. Questão número 3. De acordo com essa teoria, os padrões de herança, traços, né, como eu falei para vocês da aula anterior, pode ser explicada pelo padrão de transmissão dos cromossomos durante a gametogênese, formação dos gametas, gênese, formação, gameta, células reprodutivas e fertilização. Essa teoria é chamada de quem, gente? Teoria cromossômica. Isso, muito bem. Teoria cromossômica de herança. Tá? Não é para ninguém deixar de fazer atividade hoje, hein, gente? Dever de casa, hein? Vamos lá. Terminei tudo, professora, fica tranquilo. Isso, fica bem tranquila. Processo de divisão celular, que gera 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos, ou seja, célula haploide. Esse processo de divisão é responsável pela formação dos gametas, células reprodutoras. Qual é o nome desse processo? Meiose. Muito bem, meiose. Excelente. Todo mundo fez, né? Células responsáveis pela reprodução sexuada, ou seja, quando há o encontro de 2 células reprodutivas. Elas também são chamadas de células sexuais. Fundem-se no momento da fecundação para produzir o zigoto. Qual é o nome dessas células? Gametas. Muito bem, excelente. Alguma dúvida, meus amores? Não. Querem tirar o print da tela para depois fazer, para passar para alguém? Não. Sim, como não? Vai estar gravada essa aula, né? Quem quiser vai assistir lá a aula gravada. É isso? Tudo bem. Tá? Então, interrompi, volto para cá e vamos, então, para a atividade 2 de biologia, ok? Atividade 2 de biologia, vamos lá, está aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês, que aí eu tenho que mudar de tela. Gente, o negócio aqui é assim agora, mudar de tela toda hora. Bom, está aqui. Atividade 2, ela já aborda a genética mendeliana, que foi o tema principal da última aula online, né? A última aula ao vivo. Nós mostramos, então, aquela relação toda do genótipo, do fenótipo, os experimentos de Mendel, falando da primeira lei de Mendel, tá? Então, a próxima live, a próxima aula online vai ser sobre a segunda lei de Mendel e os cálculos de probabilidade, tá? Então, a gente falou sobre isso aqui, ó, né? Todo mundo lembra que a gente discutiu. Quem não assistiu essa aula ainda, acessa lá no YouTube, pega o link do representante, tá? Para que vocês possam assistir. Gente, não pode ir para a aula de segunda lei de Mendel sem ter assistido à primeira lei de Mendel, tá? Então, quem não assistiu, pega o link lá com o representante para assistir no YouTube, tá bem? Essa também é uma atividade para vocês, tá bem? Não vamos esquecer. Bom, vamos lá. Vamos para a correção da atividade. Atividade 2, que era para ter terminado na quarta-feira. Eu estou sendo boazinha, vou aceitar até hoje, tá? Sem tirar a nota. Vamos lá. Número 1. Conjunto de princípios relacionados à transmissão hereditária das características de um organismo a seus filhos. Forma a base principal da genética clássica. Como é que é a resposta? Coloquei A. letra A. Tá certo. Isso, muito bem. Letra A.
Genética mendeliana, tá? Uhum. Número 2, expressão do genótipo mais a interação do ambiente. Quando falamos da cor da pele de uma pessoa, né? Lembrando que todo mundo é igual, é só adaptação, não existe raça. Então, racismo é uma bobagem, né? Estamos falando de uma característica que surgiu em decorrência de informações presentes no DNA. Ou seja, o DNA guarda a informação, aquela informação é expressa e a gente consegue enxergar através do qual é o nome? Fenótipo. Fenótipo. Muito bem. Fenótipo. Então, a letra B. B de bola, tá? Tudo Isso. bem? Muito bem. Então, questão número 3. Eu não quero ninguém errando isso aqui mais, hein, gente? Pelo amor de Deus. Questão número 3. Uma das maneiras mais fáceis de visualizar os cruzamentos realizados em genética. Esse quadro é uma espécie de tabela em que é possível... Por que não ficou amarelinho? Que é possível separar os possíveis gametas e descobrir o genótipo do descendente. Quando se separa os gametas, eu tenho o quê? Os alelos, né, gente? Mais uma vez. Quem não assistiu a aula anterior gravada, que foi online, sobre primeira lei de Mendel, vai lá no YouTube e assiste, tá, gente? Bom, qual é o nome desse quadro? Quadro de Punnett. Punnett, depende aí da pronúncia que vocês vão fazer, tá? Como a gente está no Brasil, a gente pode pegar a palavra e aportuguesar a palavra. Isso aí não está errado, tá bom, gente? Tem uma dúvida no terceiro ano lá e eu esclareci isso hoje. Então, todo mundo já fez, já acertou, ninguém errou, né, gente? Não. Tem certeza disso, tá? Chamada de lei de segregação independente dos alelos. Não vão esquecer o que é a palavra alelo, tá? Para duas características que se distribuem de forma independente durante a formação do gameta e se combinam ao acaso. Os genes para duas ou mais características são repassados aos gametas de forma independente, se recombinando ao acaso e formando todas as combinações possíveis. Esse processo é que gera a maior variabilidade genética. Não foi isso que nós já falamos? Então, gente, que lei é essa? Segunda lei de Mendel. Muito bem, porque eu estou me referindo a duas ou mais características, né? Se fosse só uma característica, seria a primeira lei de Mendel, tá? Não é duas, então é segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel ainda não fizemos ainda a aula online. Vamos fazer segunda-feira. Tem que ver com a professora Rosária sobre isso, mas acho que segunda-feira ou quarta-feira. Tá? Bom. Número 5. Segmento de uma molécula de ácido desoxirribonucleico. Todo mundo vai falar ácido desoxirribonucleico em casa, tá bom? Responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto de uma sequência específica de ácido desoxirribonucleico que contém códigos, instruções para produzir uma proteína, que é a matéria do próximo bimestre, tá, meus amores? Que desempenha uma função específica no corpo. Qual é o nome desse segmento? Gene. Muito bem. Todo mundo acertando direitinho aí a resposta, tá? Eu sei que vocês devem estar com dúvida na segunda lei de Mendel. Estou errada? Então, a segunda lei de Mendel vai ser o tema da nossa próxima aula online, tá? E aí eu já vou marcar com a professora Rosária, que é a nossa mediadora, para que vocês, então, a gente vai fazer uma aula do jeito desse modelo aqui, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona, só que eu preciso que vocês separem nesse dia caderno, lápis, borracha, calculadora, porque tem conta. Bom, meus amores? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Posso ficar tranquila? Todo mundo vai fazer?
Olha quem cala consente, hein? Tá bom. Pode deixar que nós faz. Agora, a nossa mediadora, a professora Rosária, ela vai, então... Não tem importância, tá? Não tem importância, não, gente. Eu só quero que vocês façam, tá, gente? Você gosta de prazo, vocês sabem que eu sou muito flexível, tá bom? Eu só não gosto que deixe sem fazer. Só isso, tá? Vamos lá? Professora Rosária. Oi. A senhora vai começar agora a explicação da sua disciplina. A senhora vai começar com qual atividade, professora Rosária? Atividade 1. Atividade 1, isso eu consigo acertar aqui, professora Rosária? Ok, minha querida, dá uma olhadinha aí. Ah, já sei. Eu vou começar a compartilhar aqui, tá bom? Isso, compartilha aí. Gente, vamos ver se eu posso escutar, hein? Vocês estão me vendo? Estão escutando? Será que é essa? Não, aqui é atividade 1. Tá. Abre aí, deixa eu ver. Não, essa é a 2, né, professora? Não sei, não estou vendo. Eu tirei, essa aqui é a 2. Espera aí. Espera aí. Tá, vamos lá. Então, enquanto ela procura, eu faço as minhas palavras da Sandra. Vocês sabem que eu também sou muito flexível nas atividades. O pessoal pede, eu faço, mas a gente também tem um prazo para certas coisas. É isso aí mesmo, é isso, Sandra. O que acontece, gente? Vamos desligar o seu que aqui não posso, por causa do meu filho, que vez quando ele fica me ligando, está aqui. Mas deixa eu falar, abaixei o som. É o seguinte, gente, o prazo é até dia 24, mas como a gente está tendo atividade hoje, eu vou dar o mesmo prazo da Sandrina, até amanhã. Quem não fez, por favor, compartilha com o grupo, para não chegar lá na frente, porque vocês já estão sabendo, hoje a diretora falou, está marcado para a gente retornar dia 8. Está previsto, mas não é seguro ainda, entendeu? Vai depender como vai transcorrer essa pandemia. Então, por favor, vocês continuem mantendo as atividades em dia, para não chegar lá na frente e a gente ter que cobrar daqueles que não fizeram. Então, vamos colaborar, a gente está fazendo tudo isso para vocês e para a gente também, claro. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem chamar, eu sou muito disponível, a Sandra também é. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá, professora Rosária. Vamos visualizar a atividade 1? Isso, peraí, professores. Opa. Ó, muda a química, professoras. Vocês receberam as minhas sims. Sim, Sofia. Tudo certinho, minha querida. Professora. O Pablinho, da Alanis, do Guilherme. Tá eu bom? fiz, mas só que eu tirei tirei um 6. Eu posso refazer de novo? Pode, meu querido. Pode refazer. O objetivo é esse, tá? É esse, para você decorar. Ok? A Alanis também entregou, mas quem quiser refazer, pode fazer. Então, vamos lá. Olha lá, gente, na atividade 1. Ah, Sandrinha, sabe que era legal? Eu mandei um vídeo sobre os filhos. Põe para mim, por favor. Você quer que eu poste o vídeo primeiro, é isso, professor? É melhor, que assim o pessoal tenha uma noção e aí a gente vai na atividade. Por favor. O vídeo tem 4 minutinhos, se não me engano. É pequenininho, é muito legal. Professora, é a história da química. É o raio. Oi, é sobre os raios. Da química? Não, eu mandei um link para você. É de onde vem o raio, é isso, professora? Isso, de onde vem o raio, isso mesmo. Então, vou mudar aqui a apresentação. Tá. Todo mundo visualizando? Todo mundo vendo ainda aí? Não. Todo mundo visualizando? Agora sim. Ótimo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora à previsão do tempo em todo o Brasil. A meteorologia prevê a chegada de uma frente fria, provocando uma forte tempestade em toda a cidade. Acho que vai cair um toro. Deus, uma tempestade. Um raio. Um trovão. Ué, mãe, de onde vem o raio e o trovão? Lá do céu, Kika. Lá do
Então me explica, seu raio com voz de trovão. De onde vem o raio e o trovão? Os raios são descargas elétricas produzidas dentro das nuvens da tempestade. As cargas elétricas da nuvem atraem as cargas elétricas do solo. Depois de um tempo, as cargas do solo sobem em direção à nuvem e as cargas da nuvem descem em direção ao solo. Esse é o caminho do raio. Quando as duas cargas se encontram, acontece a descarga. E um lindo raio brilhante como eu cai em zigue-zague na direção da Terra. Com o raio, um enorme clarão luminoso se forma em minha volta. É o famoso relâmpago. Um pouco depois, escutamos o trovão. Esta diferença de tempo entre o relâmpago e o trovão acontece porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Olha só este exemplo. Experimente atirar uma pedrinha na água, perto de um barquinho de papel. Você vai ver umas ondinhas se formarem em volta do lugar onde a pedra caiu. Um tempo depois, o movimento da água vai chegar até o barquinho e ele irá balançar. É assim que o som se propaga. O trovão é um tremendo barulhão, Kika. O ar ao redor do raio fica super quente e cresce, provocando uma explosão. Aí, as ondas sonoras são empurradas, provocando este estrondo espetacular. Raios, relâmpagos e trovões aparecem em fortes tempestades como a de hoje. As nuvens de tempestade são chamadas de cúmulos nimbus e se formam a quase 20 quilômetros do chão. E aí começa o nosso show. Os raios caem procurando os pontos mais altos, como montanhas, árvores e telhados. Telhados? Quer dizer que você pode derrubar a minha casa? Ora, não se preocupe, Kika. Aí no seu bairro tem um montão de para-raios. Eles são instalados em lugares bem altos para proteger todas as casas que ficam ao redor. O para-raio foi uma invenção do Benjamin Franklin, o mesmo cientista que descobriu a energia elétrica. O para-raio me atrai e não deixa que eu faça nenhum estrago. E depois da tempestade, a meteorologia prevê tempo bom, com céu claro e sol em todo o Brasil. Mãe, a tempestade acabou! Ufa, que alívio! Eu odeio raios, relâmpagos e trovões. Que isso, mãe? Aqui no nosso bairro tem para-raio. E ele atrai o raio que se forma nas nuvens cúmulos nimbus, que tem uma carga elétrica negativa que atrai a carga elétrica do solo. O encontro delas provoca uma descarga que é o raio, que cai em zigue-zague em direção ao chão, produzindo um clarão, que é o relâmpago, que esquenta o ar e provoca o trovão, que é um tremendo barulhão, que não me assusta não. Raios, Kika! De onde vem essa tempestade de informações? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho relâmpago e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Então, gente, esse vídeo é proposto pelo caderno do aluno, tá? Então, eu peguei, copiei, colei aí para passar o vídeo, assim o pessoal talvez se interesse um pouquinho mais, tá bom? Aí, ó, tem as perguntas da apostila, acho que na página 40, se não me engano, eram 11 questões. Dá para você pôr, Sandrinha? Eu vou aqui, professora. Eu não consigo me ver. Aqui. Oi? Professora. Oi? Tá visualizando? Não. Alunos estão visualizando? Sim. Os alunos estão vendo. Agora sim. Atividade Agora sim. no segundo. Então, olha, gente, Isso, minha querida, atividade 1, segundo bimestre de Química, tá ok? Então, essas são as 11 questões, tá bom? A primeira atividade do segundo bimestre. Então, olha só, aí já tá, esse link depois a Sandra vai postar no YouTube, tá? Então, quem não fez, por favor, pode fazer, tá bom? Então, olha, primeira questão. Por que às vezes tomamos choque ao encostarmos em uma superfície metálica? Então, olha aí. O metal, ele é um grande condutor de energia. Por esse motivo,
ao tocarmos em superfície metálica, levamos um choque. Aí, ó, o condutor de energia, é uma explicação, tá? Condutor de energia, os metais, como cobre, utilizados em fios de energia, tá? Então, o metal é um grande condutor de energia, tá? Por isso que causa o choque, ok? Aí, na questão 2. Vamos lá. Por que alguns materiais conduzem eletricidade e outros não? As substâncias metálicas são ótimos condutores de eletricidade no seu estado sólido, devido à presença de elétrons livres. Isso aqui, gente, na próxima matéria, depois da explicação da tabela periódica, a gente vai entrar em ligações químicas, que eu vou explicar sobre esse tipo de ligação metálica e iônica, tá? As substâncias iônicas conduzem eletricidade apenas no estado líquido, pois os íons encontram-se livres em solução. Bom, o que é uma ligação iônica? Iônica vem de íons. O que são íons? São os cátions mais os ânions. Quem são os cátions? Eu até fiz uma tabelinha lá no final. Eu acho que... não fiz, vou fazer na próxima aula. Os cátions são as cargas positivas e os ânions as cargas negativas. Por isso que formam o íon. Por exemplo, o íon NaCl, cloreto de sódio. O sódio tem carga positiva, tá? E o cloro, carga negativa. Mais para frente a gente vai explicar. A Sandra está escrevendo aí. Positivo e o ânion negativo. Muito bem. Essa união dos dois formou o íon. É a mesma coisa lá que aconteceu com o raio com o trovão. Houve a descarga elétrica, por quê? Porque a carga do cátion positivo com o ânion negativo se uniram e deu a descarga elétrica, tá? A gente fala que os opostos se atraem, por isso que houve esse choque, ok? Olha lá. Muito bem, dou elétrons, ela já está... Oh, tu está antecipando minha aula, Sandra? Muito bom. Muito bom, Celina. Ela já está me antecipando. Isso, os cátions, eles dão elétron. Quem dá tem que receber. Por isso que é aquela troca. Por isso que os opostos se atraem. Isso mesmo, a Sandra já me adiantou a aula. Ok? Por que alguns materiais sólidos não conduzem eletricidade, mas quando dissolvidos em água, conduzem? Ó, no estado líquido ou soluções aquosas, tá? Quer dizer, em meio de água, tá bom? Existem íons livres, e são eles os responsáveis pela condução da corrente elétrica, tá? São os responsáveis para formar corrente elétrica. Quando estão no estado sólido, estão fortemente unidos no retículo. O que é o retículo? Sandra, o que eu posso explicar? Não vi a palavra. No estado sólido, professora, as moléculas estão muito juntas, as forças de coesão estão no retículo, uma bolsa, como se fosse uma estrutura cristalina. A palavra retículo é substituída por estrutura cristalina, porque as forças de coesão estão muito fortes. Então, não tem íons livres e muitos também não tem elétrons livres. Só existe uma corrente elétrica quando você tem elétrons livres para circular em um meio condutor. Isso. Tá? Logo, não conduz energia no estado sólido. Pega a próxima, por favor. Como acontece a descarga elétrica, o raio? Foi aquilo que a menina explicou. O fenômeno ele é causado por uma descarga elétrica entre duas nuvens, o que é mais comum, ou entre uma nuvem e o solo, tá? O choque entre as partículas... Porque a nuvem está muito alta para acontecer isso. Não entendi. Nuvem e solo é muito raro, porque a nuvem geralmente tem carga, ela está muito alta. Isso é verdade também. Então, o choque entre as partículas de gelo dentro da nuvem causa uma separação de cargas elétricas positivas e negativas.
Ok? E aí quem vai circular sempre são os elétrons, tá, gente? Sempre a carga negativa. Isso. Sempre a carga negativa, isso. Ó, o elétron tem carga negativa, isso. Isso aí a gente vai ver depois, tá? De exemplos do cotidiano que demonstram a presença de eletricidade. Então, ó, televisão, rádio, ventilador, chuveiro elétrico, e computadores e lâmpadas. Ok? Aí é um exemplo. De onde vem a carga elétrica? Ela é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. O átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, sendo que o próton ele se localiza no núcleo do átomo e possui carga elétrica positiva. O nêutron também localizado no núcleo atômico não possui carga elétrica. Por isso que é neutro, de neutro. Aí acho que eu fiz um desenho aqui embaixo. Depois, entre o 6 e o 7, a questão Isso. eu fiz um. Tem, ó, aí. Então, ó, o elétron em todo, até o núcleo, que tem prótons e nêutrons. Muito bem, Sandrinha. E ao redor. Tá? Ó, o elétron que está. Isso, da eletrosfera. Isso. Muito Sempre bom. que você tem Aí um tá sistema solar, né? Em que o Sol seria o núcleo e os planetas seriam os elétrons, tá? Isso depende mesmo. da energia, né? Qual a camada que o elétron vai circular, depende da energia que ele tem, tá? Quanto maior a energia, mais ele consegue se afastar do núcleo, quanto não, ele está mais próximo ao núcleo. Bom? Isso, muito bom. Muito bom, Sandrinha. Vamos lá. Vamos. Questão 7. Qual é a menor partícula que compõe tudo que existe? Do que ela é composta? Os átomos, eles são as menores partículas, ali eu comi o I, menores partículas existentes, e são formadas por prótons, que compõem o núcleo atômico. E é a parte positiva do átomo. Os elétrons, eles compõem a eletrosfera, que circulam o núcleo, tá? E compõem, os elétrons compõem... Aí põe os nêutrons, tá? E os elétrons, eles compõem a eletrosfera, que é a parte negativa do átomo. Sem carga, e os elétrons, isso. Muito bom. Obrigada, Sandra. Deixa eu ajeitar aqui, professora. Peraí. Vamos colocar assim, ó. Núcleo. Isso. Núcleo. 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 Não é isso que eu quero fazer, não. Peraí. Núcleo. Prótons. Fica mais fácil de copiar, Tá, né? fica mais fácil, isso. Os nêutrons, né? Prótons e nêutrons. Mais. Aqui, não sei o que aconteceu. Não tá funcionando o meu mais aqui hoje, mas tudo bem. E nêutrons. E nêutrons, isso. Que eles compõem o núcleo atômico. Não tentou mais não, gente. Isso. O teclado já compõe isso, e sem carga. Ok. E os elétrons compõem a eletrosfera, que é a parte negativa do átomo. Ótimo, Sandrinha. Nêutron nula, né? Sem carga. Né? É melhor, sem carga. Nulo, porque aí seria zero, você teria que estar desviando carga de algum lugar. Ah, tá certo, é isso mesmo, tá certinho. Muito bem. Ok. E a eletrosfera, ele que é negativo. Os elétrons compõem negativo. Isso, é mais fácil. Isso bem mais resumido. É. Entender na hora de fazer as ligações químicas. Isso também. Vai ser o O do Borogodó da batida. Vamos lá. Pronto, agora ficou bonitinho. Ficou bonito. Se errar isso aqui, eu vou matar, hein? Vamos lá. Agora ficou bonito. Ficou. Isso, olha lá o oitavo. Oitavo.
Essas partículas encontram-se unidas ou são isoladas? Bom, as partículas mais conhecidas atualmente são as que formam os átomos, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os elétrons têm pouca massa e ficam orbitando em torno do núcleo. Aquele desenho lá de cima, tá, gente? Tá? No caso, eu vou. Isso aí. É isso mesmo. Ok. Volta ali. Tá. Formado pelo próton e nêutron. Suas partículas ficam bastante isoladas entre si, pois por conta do mesmo sinal tendem a se repelir. Ok? Foi aquilo que a Sandrinha tinha dito no começo. Ok. O que é a tabela periódica? A gente vai ver, tá? É a disposição sistemática dos elementos químicos em ordem, ordenados por seus números atômicos, número de prótons, tá? Números atômicos são os números de prótons, é igual ao número de elétrons, que a gente vai ver, tá? Configuração eletrônica, isso, representado pelo Z. A Sandra é toda sistemática. Configuração eletrônica e recorrência de propriedades periódicas. Isso aí a gente vai ver depois, tá bom? Ó, o que acontece com a temperatura do copo quando adicionamos um comprimido efervescente na água? Quando estão em temperatura ambiente, as moléculas do comprimido se rompem, tá? Umas com as outras, várias vezes, porque os comprimidos efervescentes se dissolvem mais rápido em água mineral, tá? Quer dizer, mineral não, natural, tá? Na água gelada ele já leva esse tempo, né? Ele não... Aí a gente tem uma transformação química, tá? Porque o calor ajuda na reação. O calor fornece a energia. Fornece energia, isso mesmo. Muito bem. Tá? Como em qualquer outra combinação química, o calor acelera o processo, tá? Formando energia. Calor é energia térmica em trânsito, né, gente? Isso, para lá. Então, o que é energia na sua concepção? É a capacidade de algo em realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Este termo, ele deriva do grego ergos, cujo significado original significa trabalho. É do grego, ergos. Ok? Unidade Então, como, filha? Sistema de unidade é Joule. Joule, Joule, J, ok? Então, essa era a primeira atividade, ok? Joule, brava. Vamos lá. Aí, vê lá agora o vídeo, põe o vídeo. Vou interromper aqui e passar para o vídeo agora, tá bom? Tá. Se vocês precisarem, vocês vão pegar lá no vídeo, tá? Boa. Agora no vídeo não, lá no YouTube, né? No YouTube. Vamos lá, agora eu vou para aquele outro vídeo, não é isso? Deixa eu ver onde que é. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pega ali que eu vou dar uma olhadinha. História da química. Isso. Lei de conservação de massa, vamos lá. O que antes era apenas uma ideia, ou seja, algo abstrato, sem forma de definição. No nosso caso, um modelo científico é um conjunto estruturado de conhecimento sobre um determinado assunto que explica resultados experimentais e possibilita a realização de previsões. Por isso, o programa de hoje vai contar a história das modelos atômicas. Não. Desculpa, pessoal. O programa de hoje vai contar a história dos modelos atômicos. Se bem que um programa sobre as modelos mais bonitas, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, Gisele Bündchen, não seria nada mal. Bom, o fato é que o nosso episódio não vai falar de nenhuma Gisele nem Naomi. Vamos falar de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
Kika, você tem que matar a bola verde e não a vermelha. Não, essa é vermelha, a outra é verde. Você tá enxergando bem? Eu tô, você que tá me confundindo. Kika, se liga, o programa já começou. Um dos primeiros modelos atômicos da história recente surgiu em 1808. O responsável por esse modelo foi o químico, meteorologista e físico inglês John Dalton. Por sinal, Dalton não enxergava nada bem. Ele confundia um pouco as cores. Durante muito tempo, Dalton se dedicou ao estudo da sua doença sem chegar a grandes conclusões. Em compensação, popularizou o distúrbio da troca de cores, que em sua homenagem ficou conhecido como daltonismo. Mas antes de entrarmos no modelo atômico de Dalton, vamos entender a origem de uma palavra muito importante para o nosso programa de hoje: átomo. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga. Por volta de 450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo formularam o conceito de que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores até chegar à menor unidade possível e não podia mais se dividir. A essas partículas indivisíveis deram o nome de átomo. A, não, e tomo, partícula. De acordo com o modelo construído por John Dalton, o átomo era uma minúscula esfera maciça e impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, ou seja, neutro. Para Dalton, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento e o que os diferencia são os seus pesos relativos, ou seja, átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, uma analogia à bola de sinuca. Apesar de suas limitações, o modelo atômico de Dalton foi um passo importante na elaboração de futuros modelos. Quase um século depois de Dalton, em 1904, o cientista britânico Joseph John Thomson, J.J. Thomson para os íntimos, realizou uma experiência utilizando uma ampola feita de vidro ou quartzo chamada de ampola de Crookes. A ampola funciona da seguinte maneira: dentro se faz o vácuo. Ela contém duas placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, estabelecem um fluxo de cargas elétricas. São chamados raios catódicos. Thomson fez meticulosas medições interferindo na trajetória dos raios através de campos elétrico e magnético controlados. Através dessas medições, Thomson concluiu que os raios catódicos eram, na verdade, um feixe de partículas carregadas negativamente e que possuíam massa, isso é, eram corpusculares. Thomson concluiu que essas partículas negativas deveriam fazer parte de qualquer átomo. Posteriormente, os corpúsculos receberam o nome de elétrons. É por isso que Thomson é conhecido como o pai dos elétrons. Não é mesmo, Kika? Em 1904, Thomson sugeriu um modelo para o átomo que consistia na maneira mais simples de explicar os raios catódicos e os processos de eletrização e ionização da matéria. O modelo de Thomson foi denominado pudim de passas, onde a massa do pudim é esférica e de carga positiva e as passas são os elétrons de carga negativa. Na verdade, o modelo do pudim de passas tinha todas as fatias. Eu vou aproveitar e comer mais umazinha. Vamos voltar 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. Seu nome era Ernest Rutherford. De origem neozelandesa, Rutherford havia se destacado nos estudos. Tanto é que, em 1894, depois de se graduar em matemática e física, recebeu uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar no modelo do pudim de passas, Rutherford concluiu sua pós-graduação e recebeu um convite para lecionar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Foi professor da instituição por 9 anos, antes de retornar em 1907 para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Manchester. Rutherford se tornou um professor muito popular e amado por seus discípulos. E ele sabia escolher seus alunos e colocá-los para trabalhar como poucos na história conseguiram. Não é à toa que nada mais, nada menos que 10 de seus alunos receberam o prêmio Nobel. Em 1908, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs um desafio a 2 de seus melhores alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. O desafio consistia no seguinte: Geiger e Marsden deveriam bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas.
Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, porém pouquíssimas partículas alfa sofreram grandes desvios. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios, ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo com carga positiva, visto que uma pequena quantidade das partículas alfa de carga positiva sofreu grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregada positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfa, só poderia ser o seu núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em alusão ao sistema solar. Assim, os elétrons ficam dispostos na eletrosfera, orbitando em volta do núcleo, que no nosso caso é essa bola de sinuca aqui. Mas esse modelo aqui em cima da mesa é só um exemplo. Para entendermos melhor as proporções entre o núcleo e os elétrons, devemos pensar num estádio de futebol, como o Maracanã, num dia de jogo vazio. Deste modo, a bola no círculo central do gramado seria o nosso núcleo. A arquibancada corresponderia à eletrosfera. E os poucos torcedores seriam equivalentes aos elétrons. O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalos de tempo cada vez menores. Não foi à toa que outro personagem dessa saga surgiu em 1909, o dinamarquês Niels Bohr. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo atômico de Thomson. 2 anos depois, em 1911, após concluir seu doutorado, ele conseguiu uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, com o objetivo de aprofundar o modelo atômico do pudim de passas com o próprio Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção. Thomson propôs trabalhos em assuntos diferentes, além do pouco tempo que dispunha para discutir o modelo do pudim de passas com Bohr. Decepcionado, Niels Bohr deixou a Universidade de Cambridge e foi para a Universidade de Manchester. E quem o acolheu foi justamente Ernest Rutherford, o professor que sabia escolher alunos brilhantes. Rutherford incentivou Bohr a trabalhar na área de física teórica, interpretando os resultados experimentais de sua equipe. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E é sobre isso que nosso especialista em mecânica quântica vai falar agora. O Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isto é, o mundo microscópico poderia se comportar de outra maneira. E foi aí que ele achou a resposta para a estabilidade dos elétrons. Planck propôs que a ação de modo contínuo, mas que ela liberava discretos feixes de energia chamados de quantum. Logo, Bohr pensou que os elétrons ao redor do núcleo possuíam menos energia que os elétrons mais afastados. Isso porque o elétron mais próximo do núcleo é mais atraído por ele do que um elétron distante. Esse raciocínio levou Bohr a concluir que deveriam existir camadas ou níveis de energia. A partir do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, porque possui apenas um elétron, Bohr deu a sua contribuição ao modelo atômico de Rutherford. É sobre isso que o nosso especialista de verdade, agora é sério, hein, pessoal, vai falar. Ele criou um modelo que permitisse ao elétron estar em determinadas órbitas e em movimento sem perder energia espontaneamente. À medida que você se afasta do núcleo, os níveis começam a ter um volume cada vez maior. E o modelo começa a assumir uma conformação matemática. E o instrumento em matemática são os números. Então vão surgir os números quânticos, que vão quantizar essa energia do elétron. Esse número quântico associado ao nível definido por Bohr é chamado número quântico principal. Tá? E varia de 1 a 7. E através desse número quântico, a gente vai precisar a quantidade máxima de elétrons em cada nível. Tem certas fontes de energia que, absorvidas pelo elétron, promovem ele a um nível mais externo. E, é claro, se ele perde essa energia, ele volta para um nível mais interno. Então, foi Bohr que permitiu que tal modelo pudesse ser propagado com base teórica, que vai criar as bases do que a gente chama de uma física ou de uma mecânica quântica.
O modelo atômico moderno tem como base a mecânica quântica. O cientista austríaco Schrödinger deu uma contribuição muito importante ao publicar um trabalho no ano de 1926, no qual apresentou a equação de onda de matéria, mais conhecida como equação de Schrödinger. Para ficar mais claro, aqui vale uma comparação. A equação está para a mecânica quântica e o mundo microscópico, assim como a segunda lei de Newton ou as equações de Maxwell estão para a física clássica e o mundo macroscópico. A equação de Schrödinger é aplicada com sucesso na explicação de todos os experimentos que não envolvem condições relativistas, isto é, velocidades próximas da luz. Hoje vimos que, ao longo do tempo, os modelos atômicos foram se aperfeiçoando. Desde os gregos, passando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger e a mecânica quântica, muita água já rolou. Bom, agora que você já entendeu a história dos modelos atômicos, eu vou voltar para o meu joguinho, porque ainda falta muito para eu entender de sinuca e poder jogar contra os meninos. Kika, essa bola é vermelha. Você tem que acertar a verde. Mas qual é o seu problema comigo hoje, hein? Kika, você é daltônica? Ué? Por quê? Professora Rosália. Está sem som, professora. Sem som. Agora sim. E a guerra? Sim. Então, gente, essa é a matéria agora sobre a estrutura atômica, tá? Então, aí eu vou dar o exercício. Na próxima aula, eu vou explicar direitinho com a Sandra como eu tenho essa atividade para entregar. Na próxima aula, eu vou dar uma explicação sobre a estrutura atômica, sobre Dalton, tá? Rutherford. A gente volta a falar sobre isso, tá ok? Peraí, vê a atividade, Sandrinha. Atividade 2 agora, né, professora? Atividade 2 aqui. Eu acho que é essa daqui. Deixa eu ver, amor. É essa, professora. É essa aí, professora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está passando. Vamos lá. Já tá isso, aí. Ó. Tá? Então, a gente viu aí viu o texto, viu o vídeo. Agora, ó, Sandrinha, eu não estou conseguindo ver a questão. Aí, ó. Estão vendo? A questão. Eu não mandei a questão? Não, só tem isso aqui. Eu mandei eu não mandei a questão. Ah, tá aqui. Tá aí, ó. O desenho, eu mandei o desenho do átomo, tá ali, da estrutura. Ó, observe a representação de átomos a seguir e responda as questões. Não tem mais coisa? Ó, aí tá o desenho, tá? Eu falei uma linguagem bem simplesinha aí. Sobe só um pouquinho, por favor, Sandrinha. Não. Olha lá. Então, observe a representação dos átomos a seguir e responda as perguntas. Quantos átomos temos no total? Vamos lá, Sandrinha, por favor. Olha lá, aqui está a estrutura, tá bom? Dos átomos, todos os átomos. O que é o átomo? Eu falei assim, uma linguagem bem simples, tá? Cada bolinha representa um átomo ou um elemento. Somando tudo, são 72 átomos, ok? O total é 72. Aí, ó. Quantas moléculas temos no total? Vamos lá. Aí, olha, na explicação eu pus assim, quer ver? Peraí, cadê? Olha, 2 ou mais bolinhas juntas, elas vão representar uma molécula, uma substância. O total, 24 moléculas. Tá ok? Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Isso, olha lá. Isso, Sandrinha, tu é the best. You understand? Eu tenho que formatar agora. Você é the best. Thank you very much.
Cada figura dessa aqui, então, representa uma molécula formada por 1, 2, 3, 4 átomos, nesse caso. Átomos, isso. E Aí forma você uma molécula. passar para cá, por exemplo, é uma molécula com 2 átomos. 2 átomos, isso. Muito bom, isso ser uma molécula. Tá? Ó, escolhe ali o C, Sandrinha. O C. Então, aqui tem 24 moléculas. 24 moléculas. Tá. Quantas substâncias? Quantas substâncias? Não, diferentes, né? É. Quantas substâncias há no sistema? O que é lá? Volta ali na explicação. Olha lá. Substâncias, não, igual, diferentes. Substâncias com átomos diferentes ou substâncias diferentes tem um total de 8. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Este. Isso, aqui é igual, igual, igual. Esses são iguais, né? As diferentes. Isso aí, isso. São quantos, professora? São quantos que ela colocou aqui? 8. Tá estranho? É, também estou achando. Não, deve estar estranho. Depois a gente volta. E qual é o outro? O outro é quantos elementos químicos diferentes há no sistema? No sistema. Vamos ver se tem 5. Tem uma. Ó. 1, 2, 3, 4. Não acho 5. Ah, sim, o 5 é esse aqui, ó. Isso, aí tá. Mas tá estranho aquele lá, né, Sandrinha? É, eu tô achando estranho esse 8 aqui. Vamos contar de novo. Substâncias diferentes. Tá muito pouco, né? Acho que tem uma, 2, 3, 4, 5. 5. É isso aí. Eu acho que são 5, se eu não me engano, aqui. Eu não estou achando 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É. Eu não acho 8 aqui, não. Então acho que na hora de coisa. Tá certo, é 5. Eu vou corrigir aqui que eu não estou achando 8. Isso, minha querida, 5. Ok? Professora. Oi, meu amor. Quem está falando? É a Gabriele, do segundo C. Você acha que... Então, esses preto e brancos não são? E preto e azul? É, só se está considerando isso aqui, né? Peraí, agora eu fiquei. O preto e branco e o preto e azul. A Sofia falou que contou 7. Vamos ver quem está mais. Peraí, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é igual a esse, que é igual a esse também. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não acho que 5 aqui, não. Peraí. Ó, Sofia, 8. Eu contei 8. Peraí. Onde que a gente está errando, então? Cacilda? Não, eu não acho. Eu acho que isso aqui é igual a esse aqui. 3, 4. Professora, eu acho que muda a posição, porque a senhora falou que esse é igual, só que eu acho que eles contam pela posição. Pela posição. Não pela posição. Mas aí... Então, aí isso, é isso aí. Né? Aí é 8. Aí não tem a ver com o número de elementos químicos. É a configuração. E a configuração, Mas porque a resposta mesmo estava como 8. Peraí. Eu vou deixar 8 aqui. Isso. De novo. E depois isso. A professora Rosália vai esclarecer. Mas acho que é isso mesmo. É isso que o Pablo falou. É a posição. Configuração, Se for configuração, aí tudo bem. Mas se for em relação a elementos químicos, eu não acho 8 aqui, não. A Gabriela está tirando sarro da gente. Gabriel. Tá certo, minha querida. Então, muito vamos lá. Bom. Vamos continuar. Daqui a pouco o ano me espera. Acabou? Acabou. Ah, meu Deus. Ai, gente, vocês gostaram, apesar da atrapalhação toda?
Alguém tem alguma coisa a falar? Pessoal, é assim, na próxima aula de biologia, eu quero falar com você da segunda lei de Mendel, né? Falar um pouquinho também sobre aquela parte de tipagem sanguínea, tá? E aí a professora vai falar sobre ligação química, a parte de átomos, e aí também a gente dá uma colaboração, né, professora? Isso, minha querida. Uma aula, assim, mais dinâmica, tá bom? É melhor. Está com a nossa ajuda, aqui nessa monitoria, né, professora? Mas é o amor, você é o amor, Sandra. A juntar e fazer o melhor, tá bom? Agora, fica um detalhe, eu não quero ver ninguém sem fazer atividade, tá? Isso. A gente não sabe quando isso vai acabar, então a aula vai ficar assim. A gente se reúne, a gente senta aqui, a gente vai aprendendo, né? A tecnologia a gente está aprendendo todo dia, tá? Para fazer o melhor para vocês, mas vocês vão ter que também fazer o melhor, né, meus alunos? Qual é o melhor para a gente? Assiste a aula, quem perdeu a aula, vai lá, assiste de novo, tá? Não deixa de fazer uma atividade. Fazendo atividade, a gente pode tirar dúvida. Como é que eu tiro dúvida de alguém que não fez nada? Fala sério. Não dá, né, gente? Tá bom, meus amores? Então, a gente se vê na semana que vem. Professora Rosária vai fazer a tabela para a gente dos horários, tá bom? E aí a gente vai ter uma aula bem dinâmica. Falou, gente? Bom final de semana para todos. E eu espero que esteja tudo pronto lá quando eu abrir o Classroom. Promessa? Tudo bem? A mesma coisa falo eu, tá bom? Mesma coisa, gente. Vamos colaborar, todo mundo junto, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu ainda estou aprendendo muita coisa, assim, para falar. É um pouco complicado, mas estamos juntos. Estamos juntos. Beijo! Só tenho que te agradecer de coração. Fiquem com Deus. Beijão a todos, tá bom? E obrigada. Amei a todos. Obrigada pela presença de todos, viu? Tchau, beijo, beijos. Um beijo. Fiquem com Deus. Arrivederci. Tchau, Cari. Tchau.